Amém. Essa aula hoje, quem ia dar era a Camila, mas aí, né, gente, esse mês a gente tá falando como lidar, e foi engraçado que a gente fez uma reunião bem rápida, acho que nunca aconteceu isso na história, né, a gente, sei lá, foi uma conexão muito boa. Gente, o que, que a gente vai falar? E, pum, já falou assim, e desenrolou muito rápido, foi muito de Deus, e a gente conseguiu botar alguns assuntos pertinentes. Ninguém queria falar do tema de hoje, né? Que é como lidar com orgulho. Aí eu falei, eu posso falar. Beleza, né? Sem nenhum problema. Aí, cara, eu comecei a escrever. Eu falei, cara, que tema difícil, né? Porque eu comecei a anotar algumas coisas. Eu falei, pô, tem esse versículo aqui e tal. Aí eu falei, pô, vou ouvir algumas mensagens relacionadas a essa proposta. E, cara, quando eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu faço, eu falei, Senhor, nesse dia eu vou precisar muito da tua misericórdia, porque muitas das coisas que eu vou estar levantando aqui são coisas que realmente eu enxerguei que eu fazia, né? E o orgulho, às vezes a gente é algo que a gente acaba levando, né? De qualquer maneira, né? Existem alguns pecados que a gente rotula como algo mais grave, né? Tipo, a gente vai estar falando ali, teve como lidar com o pecado. O segundo foi como lidar com o quê? Medo, como lidar com medo, caraca, medo, né? Um negócio que paralisa, vem tipo, como lidar com orgulho, né? Parece que tipo a gente vê o pecado, o medo e orgulho. Mas é muito importante a gente levar o orgulho como algo muito sério. Eu vou citar para vocês, até mesmo como já tiver no final da aula, eu vou estar explicando um pouco melhor que o orgulho, na verdade, ele faz parte do caráter de Satanás, né? Foi por orgulho, foi por Satanás querer ser maior do que Deus que ele saiu, né? Então é importante a gente levar o orgulho como algo bem sério, né? E quando eu comecei a escrever essa mensagem, e cara, esse ano faz 10 anos que eu já dou aula relacionado com pré-adolescente, adolescente. Cara, já ouvi diversas histórias desses 10 anos. Tem gente que deu aula na videira, que já passou o tempo dele de estar aqui, já está na igreja. Então a gente tem já uma história aí na igreja. E eu me lembrei, cara, de como eu era zeloso quando eu preparava as primeiras aulas lá na videira. Eu me lembro da minha primeira aula, cara. A gente estava lá, eu dei aula com o George, algumas pessoas lembram do George, né? O George dava aula aqui na galera da atividade, hoje ele está na Assembleia de Deus do Jaime Soares, ali em Bom Sucesso. Eu lembro que nossas primeiras aulas foram juntos, ele foi lá para casa, e a gente sentou, e a gente procurava na internet diversas coisas, e a gente montava. Tipo, na época eu não era noivo, não era casado, eu era morava com os meus pais, então tinha muito tempo para poder montar, e eu fui percebendo ao longo do tempo que eu fui mascarando algumas desculpas, que na verdade depois quando eu fui ler mais a fundo eu vi que realmente era orgulho, e dando desculpas como, sei lá, falta de tempo. Hoje talvez eu não gaste muito tempo igual eu gastava na minha época de videira para montar uma aula, para montar uma pregação, né? Tem algumas coisas que Deus permite com que você passa que você acaba ganhando uma certa experiência naquilo, né? E uma delas é você falar em público, né? Hoje falar em público para mim já não é um problema tão grande quanto 10 anos atrás. Então vamos colocar que naquele momento, quando eu não tinha experiência, eu era totalmente dependente de Deus. Não dizendo que eu não sou dependente agora, mas existem algumas facilidades que você vai ganhando ao longo do tempo, né? Então o Espírito Santo ele começou a me incomodar, a me lembrar desse período, e eu fui tentando, né, dar algumas desculpas. Pô, Senhor, essa semana foi uma semana muito complicada, né? Teve o podcast, teve diversas coisas que a gente teve que fazer. Eu sou casado, estou passando por um processo de seletivo para poder começar a trabalhar, é algo que eu estava almejando muito. Então foi uma semana que foi bem conturbada, mas a grande realidade é que eu já me achava pronto o suficiente e talvez que eu não precisasse tanto da ajuda de Deus. Então existem algumas desculpas que nós vamos dar no nosso dia a dia, que a grande realidade é que ela está mascarada por trás de um grande orgulho nosso. É importante a gente olhar, analisar. Eu vou pedir para que vocês realmente
prestem atenção nessa aula. Não vai ser uma aula longa, eu prometo para vocês, vai ser algo bem devagar. Inclusive, isso é algo que vocês não gostam de ouvir, né, quando a gente fala. Eu prometo que vai ser algo pequeno, daqui a pouco dá 1 hora de aula. Não, mas realmente vai ser algo bem didático, algo bem... A Jane já riu, a Jane é uma pessoa que não gosta. A Jane, ela coloca lá, ó, eu não gosto disso, né? Prometo para vocês que vai ser algo bem didático. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês possam estar abrindo lá, em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Hoje eu almocei na minha mãe, né? Então, minha Bíblia ficou lá. Eu fui pegar essa versão aqui, eu acho que essa versão aqui, meu Deus, é de 1990, que eu vi umas palavras aqui bem estranhas. 1 Pedro 5, versículo 5 e 6, tá? Eu vou tentar ler aqui nessa versão que eu peguei do meu celular, mas se alguém tiver uma versão mais atual aí eu vou pedir para ler. Todo mundo já achou, gente? 1 Pedro 5, achou aí? 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Alguém pode pegar um copinho de água para mim lá, por favor? Minha garganta já está bem seca. Valeu. Amém, gente? Foi? Amém? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido. Quando eu li isso, eu fiquei com certo medo, né? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, ele resiste, né, aos orgulhosos. E possa ser que em algumas áreas da nossa vida, algumas coisas não estejam andando, porque nosso orgulho pode estar um pouco acentuado, né? E ao contrário, ele se torna bem presente para aqueles que são humildes de coração, e ele incentiva para que a gente possa ser humilde um com os outros, né? Eu busquei aqui um significado para a palavra orgulho, né? Orgulho é o sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Alguém se acha orgulhoso aqui? Ai, cara, eu também me acho. Deus vai falar com a gente hoje. Amém? Creia que Deus, ele fala primeiro com quem está trazendo a mensagem e após isso ele fala também com os outros. Eu coloquei aqui 5 situações, né, que o orgulho ele acaba sendo mascarado, né? Vamos colocar 5 faces do orgulho. Cara, vão existir diversas outras, mas eu coloquei 5 para a gente poder ser bem didático. A primeira delas, eu coloquei aqui, é a autossuficiência, né? Às vezes o orgulho está mascarado aí numa autossuficiência. Para quem não sabe o que é autossuficiência, é aquilo que a gente, na verdade, se acha muito bom, né? Tipo, cara, eu sou muito bom. Hoje eu não me vejo sendo muito bom em nada, a realidade é essa. Mas, cara, teve um período da minha vida, aí todo mundo já está cansado de ver essa história. Quando eu jogava futebol, a Jane já olha ali, lá vem ele com esse negócio de novo. Eu me achava muito bom. E eu tinha raiva porque no time ou você tinha que ter, se for salão, tinha que ter mais 4 jogando contigo ali, né? Porque salão é 4 na linha no gol, ou no campo tinha que ter 10. Mas, cara, eu achava que eu era muito bom, eu não precisava da ajuda de ninguém, muito menos da ajuda de Deus. Então a autossuficiência é aquele sentimento que você tem, no qual você não precisa da ajuda de Deus para nada. Foi aquele exemplo que eu dei, né? Tipo, há 10 anos atrás, tinha uma dependência maior para escrever uma aula, e eu reparei, dentro daquilo que eu mascarava em diversas outras situações, talvez uma falta dessa dependência para trazer uma aula hoje. Então, cara, vão existir diversos momentos que a gente vai estar aí com esse sentimento de autossuficiência. Talvez, cara, você possa ser um músico, né, e se achar tão bom naquilo que você não precisa mais orar, buscar a Deus para tocar. Você fala, já preciso de ninguém para me ensinar,
já sou bom naquilo, já sei desenvolver, não preciso pedir para Deus esse aprimoramento porque eu já evoluí. Ou você já não tem mais vergonha de ficar na recepção, né? Tipo, antigamente eu orava, Deus, por favor, não me faça vergonha na recepção. Cara, que eu possa ficar ali e não venha ninguém fazer uma pergunta que eu não venha responder, ou que, sei lá, não venha entrar alguém que é onde eu vou falar, vamos pra galera, e essa pessoa vai falar, não quero não sei o quê. Então, já passei desse período, já estou tranquilão, não preciso orar mais, dominei tudo, tá tranquilo, eu sou o cara. Isso é autossuficiência. E, cara, Deus ele não nos chamou para ser autossuficiente. Enquanto eu escrevia isso, eu falei, cara, eu acho que eu vou pedir para outro professor dar aula. Tentei conversar com a Camila hoje, ver se ela dava aula, mas ela não quis. Falei, Camila, dá aula hoje, por favor. Então, é importante a gente ser dependente em Deus em todas as áreas da nossa vida. Principalmente aquelas áreas onde nós nos achamos bons o suficiente. E é difícil a gente colocar e permitir que Deus ele possa agir em algo que nós já somos bons. Então, o nosso coração realmente ele precisa estar aberto para que essa verdade entre. E hoje, não sei se é uma aula, não sei se é uma pregação que eu estou fazendo aqui, mas é mais um desabafo e uma troca de experiências, para que a gente só vai realmente acontecer algumas transformações na nossa vida em algumas áreas se realmente a gente tiver o coração aberto e enxergar e falar assim, eu faço isso. Eu quero a transformação nessa área da minha vida. Então, enquanto eu fazia aula, eu falei, meu Deus, eu faço isso, eu preciso mudar. Tá? Não é porque a gente está aqui na frente que a gente não precisa mudar alguma coisa. A gente nunca vai bancar o super-herói para vocês. A gente também precisa de Deus, precisa da graça de Deus para desenvolver algumas coisas, mas existem algumas coisas que a gente também precisa evoluir junto com vocês. Beleza, gente? Beleza? Tem gente que se acha bom o suficiente aí? Já diminui a mão, né? Então, isso é orgulho também. Tem a questão da independência. Possa ser que o orgulho esteja disfarçado na independência. O que é independência? Diferente da autossuficiência. Não preciso de Deus para nada. A independência é eu não preciso do outro para nada. Possa ser que na nossa vida a gente olha assim, principalmente dentro da igreja. Cara, se o fulano não tivesse na banda do louvor, eu acho que a gente tocaria melhor. Se o ciclano não tivesse no ministério, eu acho que seria muito mais fácil. Se eu não tivesse aquele professor tal aqui, talvez a gente teria menos confusões ali, colocando no grupo dos professores. Talvez se não tivesse aquela pessoa, minha vida seria... Então, cara, eu faço isso. Provavelmente você deve fazer isso em algum momento. Eu comecei a reparar dentro dessas coisas aqui, que, cara, às vezes não são coisas que estão no passado, mas são coisas que diariamente a gente faz. E esse orgulho pode também vir com essa face aí da independência. Tipo, eu não preciso de ninguém. O mundo ele vai incentivar a gente a ser independente financeiramente, a gente sair da nossa casa. Cara, isso é válido, não é esse tipo de independência que eu estou falando. O que eu estou falando é aquele sentimento de eu não precisar de ninguém para conseguir fazer algo. E esse sentimento, ele não é bíblico. Por quê? Existe um convite de Jesus para que possamos ser corpo. Beleza? E a gente precisa ter paciência, principalmente com aquelas pessoas que a gente enxerga que está tendo uma certa resistência. Cara, vai ter gente que a gente vai falar uma vez, vai dar uma instrução, o cara vai conseguir fazer. Vai ter gente que vai precisar de 2. Vai ter gente que vai precisar de 20. Eu não posso medir o desenvolvimento da pessoa segundo o meu desenvolvimento. Nós somos pessoas totalmente diferentes uma das outras aqui, com criações diferentes, com experiências diferentes. E a gente precisa também dar esse espaço para que essa pessoa possa desenvolver. Beleza? Não queira ser independente. Não tem espaço para os independentes no reino de Deus. Então, novamente, nós precisamos enxergar o orgulho como algo realmente perigoso que precisa ser tratado. Grandes homens e grandes mulheres de Deus, grandes líderes, grandes ministérios terminaram, famílias foram destruídas por causa do orgulho. O orgulho vai fazer com que muitas das vezes a gente não peça perdão, o orgulho vai fazer muitas vezes que a gente não queira estar perto.
Então, o orgulho não é algo, dá para passar direto, dá para eu viver sem. Existe um convite para a gente ser humilde como Jesus foi, ser calmo como ele foi, né? E essa humildade não é eu chegar e falar assim, pô, tu se acha bom nisso? Não, não me acho bom. É uma humildade de espírito, cara, interior. Entendeu? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso, né, no caso, calmo, e humilde de espírito. Essa humildade de espírito que o Senhor, ele nos incentiva a estar praticando hoje, a viver hoje. Né? Então, cara, tira de dentro de você esse sentimento de que você não precisa de ninguém para vencer. Você precisa sim. E quanto mais rápido a gente entender isso, de que a gente precisa do outro, mais rápido nós vamos crescer, mais rápido Deus vai fazer coisas no nosso meio. Possa ser que você queira ver algo acontecendo na galera, e isso não aconteceu ainda, porque um sentimento de independência pode estar muito grande aqui dentro ainda. Então vai ter coisas que o Senhor ele vai ser resistente, né? Porque a gente precisa ser humilde. Beleza, gente? Amém? Tranquilão? Tá tranquilo até aí? Tá dando para entender de boa? Glória a Deus. Terceira coisa é a justiça própria. Alguém sabe aqui o que é justiça própria? Não? Nunca ouviram falar essa palavra? Já ouviram, não? O que é a justiça própria? É quando eu preciso diminuir alguém para que aquilo que eu estou falando seja maior e melhor. Isso a gente pode colocar como uma experiência boa ou ruim. Então, tipo, a Mel chegou e falou ali, a minha mãe, ela, sei lá, foi liberta de alguma coisa e tal, por isso que ela aceitou Jesus. Isso não é nada, tem que ver meu pai. Foi disso. A gente faz isso, né? Foi disso, isso e isso. Então, tipo, a gente faz, né? Então, isso é a justiça própria. Quando eu preciso diminuir a atitude, a experiência de alguém para que a minha experiência seja maior ou melhor. Eu não sei se as meninas fazem muito isso, mas a rapaziada faz muito isso, né? Vamos lá, o cara começou a malhar, caraca, fiz, sei lá, não sei quantas sessões hoje. Fiz o dobro disso, não é nada. Joguei bola, fiz 3 gols. Não é nada, fiz 10. Então, isso é a justiça própria, é você diminuir a experiência do outro para que a sua seja melhor. Então, cara, Deus ele não quer isso da gente. Todas as experiências são válidas, todas as experiências são importantes, principalmente porque, preste atenção aqui, existem algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, cara, eu acho que isso aqui vai servir para todo mundo, mesmo se tivesse uma pessoa de 50 anos aqui, ia servir. Tem coisas que a gente vive hoje, que essas experiências de superação vão ajudar pessoas lá na frente. Amém? Então, por exemplo, pode ser que você tenha alguma experiência que você tem medo de fazer alguma coisa hoje, e Deus trabalha isso na sua vida, e isso deixe de ser uma verdade, que você já não venha ter mais medo. Cara, lá na frente Deus vai colocar talvez alguém para falar com você, referente a essa experiência que você está vivendo, ou que você viveu, para que você venha ajudar essa pessoa a evoluir também dentro daquilo. Então, quando você diminui a experiência de alguém, você está diminuindo aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Então, você está diminuindo o próprio Deus. Já é diferente quando a gente olha. Então, cara, a gente precisa, novamente, estou botando no meio, que a gente precisa fazer isso. Por quê? Esse ano, eu estou tendo a possibilidade de conversar com outros líderes de diversos ministérios, diversos lugares. E eles têm buscado, principalmente, a questão de ajuda para poder implementar algumas coisas. Pô, podcast, então, conversei com gente de Parque Fluminense, conversei com gente de Bangu, conversei com gente de diversos lugares. E, tipo, a galera quer fazer, a galera quer evoluir, às vezes não sabe como, e vem pedir ajuda. Cara, e a gente precisa ter muito cuidado para que esse sentimento de, tipo, pô, alguém está procurando, alguém está querendo fazer alguma coisa, alguém está precisando de alguma ajuda, não fala assim, tá vendo, a gente é melhor do que eles. Então,
A gente precisa estar ligado nisso. Por quê? Já falei aqui com vocês, o orgulho realmente é algo perigoso. Porque ele vem mascarado de muitas coisas. Quando a gente vê, a gente já está na beira do abismo e já era. Satanás só vem aqui e fala tchau. Aí já era. Aí você tem que trilhar todo esse caminho de novo. Então, precisa ter uma humildade no coração, se colocar disponível também para que esses outros ministérios venham crescer. Que a gente não venha enxergar a galera da atividade como a nata de algum ministério, só porque esse tipo de ajuda está vindo. Se a ajuda está vindo, as pessoas estão procurando, a gente tem que se colocar à disposição para poder estar ajudando. Não menosprezar essas situações. Por quê? Porque lá atrás também eu pedi um monte de ajuda para um monte de gente. Ainda continuo pedindo ajuda para um monte de gente. Às vezes eu vejo que o cara fez um negócio legal lá, eu já procuro lá o contato dele. Ei, cara, como é que tu fez isso? Então, a gente precisa ter essa troca. E verdadeiramente a gente vai ser unido quando a gente estiver disposto a não diminuir a experiência do outro, mas unir a experiência dele com a minha. Olha o alcance, como pode ser maior. A gente tem batido na tecla com vocês. Cara, a gente já tem menos cadeiras vazias do que nos outros cultos. E essa percepção a gente precisa ter. Então, a gente precisa unir as nossas experiências para que a gente seja um corpo relevante, para que a gente possa amar mais pessoas, para que mais pessoas venham chegar até aqui e ouvir a palavra de Deus. Beleza, gente? Cara, eu descobri também que tem uma quarta coisa que eu falei, meu Deus, por que eu estou dando essa aula? Nunca mais eu vou falar sobre orgulho. Vou deixar outra pessoa falar. Cara, outra coisa que é mascarada, que às vezes a gente não dá o nome de orgulho, mas que pode estar um pouco mascarado. Cara, que é a vanglória. Alguém sabe aqui o que é vanglória? Sabe? Fala aí, Matheus, o que é vanglória? Quer falar não? Cara, a vanglória é você pegar algo que deveria ser direcionado para Deus e você traz para você. Amém? Alguém já recebeu um elogio assim que você fala, cara, tenho certeza que isso aqui não é uma aptidão natural minha, Deus que me deu. A pessoa chega e fala assim, cara, você é muito abençoado, porque você faz isso. E dentro do teu coração, às vezes a gente não vai ter cliente falar assim, não, glória a Deus, eu dar um corte na pessoa e falar, tá repreendido Satanás, essa glória é do Senhor. Tu não vai dar um corte na pessoa assim, né? Mas, né? Que a pessoa vai falar, caraca, eu vim aqui na maior, tipo, às vezes ninguém dá um elogio pro cara. Eu vim aqui, tipo, na maior humildade falar com o cara, elogiar, já falou que é Satanás, né? Então, tipo, eu não tô falando pra tu cortar a pessoa, mas no nosso coração, a gente pode receber isso ou transferir para Deus, saca? Então eu percebi que em alguns momentos, quando alguém chegava e falava algo comigo, dentro do meu coração estava assim, viu? Tô brabo já. Então, cara, não pega aquilo que não é seu, transfere para Deus. Beleza? Veio a pedrada é tua. Vai vir ali a reclamação, alguém que não está insatisfeito, aquilo é teu. Mas, cara, quando vem um elogio, tu agradece a pessoa ali, mas dentro de você precisa ter a certeza que aquilo tem que ser dado para Deus, saca? Não caia no perigo da vanglória. Eu sei que a gente cai nisso, né? Eu caio constantemente, se eu não tomar cuidado, cara, daqui a pouco, tipo, tô achando que eu sou o próprio Deus, e não é. Tudo aquilo que a gente faz, principalmente dentro da igreja, quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus, não existe uma aptidão ou algo que possa realmente sair de dentro da gente. Cara, não existe algo de bom que possa sair, tipo, propriamente de mim como ser humano. Isso tem que ser gerado por Deus. Se por acaso, pô, Dudu, tô sentindo aqui no meu coração, sei lá, da gente fazer um trabalho e entregar quentinha para morador de rua. Cara, isso não saiu de você. Isso foi o Espírito Santo que gerou no teu coração, porque foi algo bom, saca? Então não tem por que a gente se gloriar nisso. A gente precisa pegar isso e transferir para Deus. Não recebe um elogio que não é teu. Não permita que Deus seja resistente conosco por causa do orgulho, mas que o nosso coração possa estar aberto. Amém, gente? Você está se identificando com isso? Eu tô. Amém. A gente precisa ser menos orgulhosos. Cara, a quinta e última coisa. Viu como é que foi bem didáticozinho? Eu falei com vocês. E essa daqui talvez seja a mais perigosa. É eu achar que se existisse outro de mim,
aquele ministério, meu ciclo de amizade dentro da minha casa ou em qualquer outro lugar poderia ser melhor. Caraca, quando eu li isso, eu falei, Jesus. Cara, eu falo isso constantemente. Às vezes eu chego pra fulano, se existisse dois de você, pô, cara, isso seria melhor. Às vezes eu tenho essa mania de falar com a pessoa. Eu tô achando que eu tô elogiando ela, mas na verdade eu tô incentivando essa pessoa a ser orgulhosa. A gente precisa ter cuidado. Porque talvez esse estágio aqui, de eu achar que precise ter outro de mim para que aquilo seja melhor, a gente já pegou aqui. Deixa eu voltar tudo aqui. A gente já tá aqui com a autossuficiência. Cara, eu já acho que tem que ter mais gente igual a mim. A gente já entrou na questão da independência, a gente já está fazendo justiça própria, a gente já está na vanglória, cara. A gente já está num estágio de orgulho aí gigantesco. E realmente não foi para isso que Deus nos chamou. Como eu falei para vocês, cara. Satanás, ele é o pai da mentira, mas o orgulho faz parte do caráter dele. Antes dele mentir, já existiu orgulho dentro dele. Se nós somos orgulhosos, nós estamos dizendo que nós temos o próprio caráter de Satanás. E mentir, qualquer outra coisa para se manter nessa posição de orgulho, a gente vai fazer, saca? A gente vai deixar de perdoar alguém, a gente vai deixar de estender a mão porque eu sou bom o suficiente e vou abraçar morador de rua, nada, tá maluco? Eu aqui, pô, líder. Vai lá, fulano, faz lá. E vou lavar o pé de discípulo, nada? Cara, existe uma frase que o pastor Bispo André, né? A gente chama de pastor André, mas é bispo, né? Bispo Pastor André, ele fala o seguinte, cara, quando você estiver se achando muito, tu tá precisando de lavar o pé de alguém, né? Porque foi essa situação que aconteceu, os discípulos já estavam ali, Jesus estava falando que o reino dele ia vir, eles tinham dificuldade de entender que esse reino não era físico, então eles já achavam que Jesus já estava fazendo uma revolução ali, que já tinha existido diversos movimentos messiânicos, e ele já estava assim, Senhor, quando tu já dominar tudo aqui, pô, me coloca na direita, me coloca na esquerda, porque eles achavam que o reino ia ser uma revolução ali política, e Jesus já estava cansado de falar que não era, mas os caras estavam ali, ó, me coloca aqui na direita, me coloca na esquerda, porque eu tenho que ser grandão aqui, pá, e os caras discutindo ali, cara, Jesus vem e começa a lavar o pé, ó, é isso aqui, ó, cara, só que essa posição de lavar o pé era, vamos colocar, a função mais humilhante, a menor função que se fazia. Então, cara, o menor servo da casa lavava o pé das visitas, né? Então, Jesus ele se coloca na função do menor para que a gente possa entender que a gente precisa servir todo mundo. Que não pode existir nos nossos corações um espaço de orgulho. Cara, quando realmente tu estiver se achando, cara, vai ajudar alguém. Saca? Busca fazer alguma coisa para alguém, busca mudar a vida de alguém. Dentro de você, dentro de nós, existe um espírito, cara, que ele está disponível em te usar para que você possa atingir pessoas. E às vezes você está resistente. Está recebendo essa resistência também da parte de Deus porque está com o coração orgulhoso. Ah, pô, não quero falar com fulano, não quero falar com ciclano, não quero me resolver aqui, não quero me resolver ali. Pô, eu falei alguma coisa ali que, pô, eu sei que eu magoei o fulano, mas quer saber, não vou falar não, ele também não me procura. Então, cara, seja humilde. Tu errou com alguém, vai lá, vai lavar o pé, é aquilo, é voltar ali. Pô, cara, eu sei que eu errei contigo, foi mal. Cara, se você acha que você não precisa de ninguém, comece a pedir pro Espírito Santo gerar isso no teu coração, para que você possa realmente enxergar que, cara, o reino de Deus são as pessoas. Não é a estrutura, o reino de Deus não é isso aqui, não é a estrutura. Beleza, nós temos um espaço onde nós vamos estar falando de Jesus, onde a gente vai poder estar compartilhando nossas experiências, mas, cara, Jesus, ele se importa com as pessoas, ele busca pessoas. Então, se importe, não seja orgulhoso, esteja o seu coração aberto, para que o Espírito Santo venha fazer grandes coisas no nosso meio. Amém, gente? Cara, eu queria finalizar com vocês Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito, precisa abrir não, gente, e a altivez de espírito procede à queda. Cuidado com orgulho.
Tá? O orgulho jamais ele pode ser, ou ele vai ser, uma ferramenta que vai fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja algo relevante. Amém? O convite é para que possamos ser humildes de espírito. Beleza, gente?